a todos, todas e todas. Então, nessa tarde, né, nós vamos ter uma reflexão aí sobre a questão da formação, do papel da universidade, né, como esse espaço de formação e diálogo aí com as entidades, né, que representam os especialistas, aqui a SESC, né, nós tínhamos ainda há pouco a ESC aí, temos a UESC. Eu convido para fazer parte dessa mesa e dialogar com a gente a professora Jusemara Triches, da UFSC, do Centro de Educação, SESC. A Jusemara é doutora em Educação pelo PPG da UFSC, mestre em Educação também pelo PPG da UFSC, formada em Pedagogia, orientadora educacional, né? Tem o ensino médio, né? No curso normal, né? Professora efetiva do Departamento de Estudos Especializados em Educação na UFSC, né? Na disciplina de Organização Escolar, no Departamento de EED, é membro de um grupo de estudos sobre Política Educacional e Trabalho, o GEPETO, também da UFSC, e foi professora colaboradora do curso de Pedagogia da FAED, o DESC, né? De 2011 a 2014. Tem experiência profissional na educação básica, na rede pública municipal de Florianópolis, e na rede estadual de Santa Catarina, e no ensino superior, né? E seus estudos estão relacionados com as temáticas política educacional, formação docente, diretrizes curriculares nacionais para a formação docente, curso de pedagogia, organizações multilaterais, gestão educacional e organização escolar. E a Jusemara a gente acompanha, né? Vem há muitos anos discutindo, né? No curso de pedagogia, né? A formação aí, dos especialistas e a trajetória também deles, né? Convido então para dialogar com a gente também a professora doutora Marileia Maria da Silva, da UDESC, FAED, da Faculdade de Educação. A professora Marileia possui graduação em Pedagogia, orientação. Nós temos duas orientadoras aqui, gente, olha, é um complô, né? A supervisão convidou duas orientadoras. É por isso mesmo, né? Porque somos parceiros. Orientação educacional pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Educação, História e Política, Sociedade, pela Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio de doutoramento no exterior. Eu nem vou ler a universidade porque eu não vou dar conta, mas depois ela fala. Pós-doutorado pela UFSC. É professora titular do quadro permanente da Universidade do Estado, o DESC, atuando no Centro de Ciência e Educação, no curso de Pedagogia e no curso de mestrado. É doutorado no programa de pós-graduação, na linha de pesquisa política e educacional, formação e ensino. Tem experiência na área de educação, em ênfase em trabalho e educação, atuando principalmente nos seguintes temas: capital, trabalho, Estado, políticas educacionais, reestruturação produtiva e mercado de trabalho e jovens. Foi vice-coordenadora do GT9, trabalha em educação na PED e é membro do Corpo Editorial Científico Nacional da revista Germinal, Marxismo, Educação e Debate. É editora da revista Linhas PPG UDESC, chefe do Departamento de Pedagogia UDESC. Achei que eu esqueci. A Jusemara está aqui como vice-presidente do Fórum das Licenciaturas. Inclusive, esse fórum aconteceu recentemente no encontro da UFSC e nós estivemos lá presentes, né, com a Selma e a Sueli. Então, gente, vou falar um pouquinho, né, o que a gente, né, por que a gente organizou essa mesa e qual é o objetivo, né, desse debate. Nós temos aqui também presentes, né, entidades de outro estado, né, nós temos os representantes aqui de São Paulo, da PASE, Sindicato da PASE, e do Sinesp, que são os sindicatos que representam também os especialistas em educação. Né? E nós estamos, né, nacionalmente, a gente tem um fórum que se chama FESED, que é o Fórum Nacional das Entidades Representativas dos Especialistas, que vem discutindo também a formação dos profissionais que estão no artigo 64, 61 da LDB, que são os profissionais para atuar na gestão, na administração, supervisão, orientação, e que nas últimas, né, resoluções aí tem ficado, né, de fora
da formação, né? E está um debate aí posto nacionalmente também, né? Tem uma divisão, né, nesse debate, né? Que coloca a formação da pedagogia, né, como um profissional, né, e também legalmente, né, está se buscando a profissionalização deste profissional pedagogo, e tem outra corrente também que discute que é a docência base, né, e aí tem outra discussão. Mas o que a gente tem enquanto necessidade de debate com a universidade, com as universidades, é que nós temos diversas redes aqui de ensino, municipais e estadual. Nós temos uma demanda de concurso, né, acontecendo aí nessas redes, inclusive na rede estadual teve concurso em 2017, tiveram 6 chamadas, né, para essas vagas de especialistas. A rede municipal do Florianópolis sempre tem, São José, Biguaçu, né, Palhoça, e outras, né, Balneário, e outras, no Joinville, né, agora eu não estou recordando todas. Então, existe uma demanda, mas a gente tem o problema da formação. Então, o que a gente gostaria mesmo assim, de estar discutindo com vocês é como é que essa discussão chega até a universidade, como é que essa demanda da educação básica e dessa estrutura organizacional das escolas em relação ao profissional da educação chega dentro da universidade, como é que esse debate está sendo feito, e a gente também gostaria de debater com vocês também, né? Então seria isso. Nós vamos, uma pastinha para cada um de vocês que tem o nosso material, e a gente então passa a palavra, não sei quem gostaria de falar primeiro, galera? E que vai fazer a apresentação, né? Aqui? Tá. Então a gente pede para ele. Não, mas ele está desligado, dá para show. Mostrar a tela, vira. Bom, Bom, então, boa tarde a todos, a todas, a todes. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer esse convite. Para mim é uma grande honra, como especialista em educação, né? Falo aqui como especialista, como professora. E me lembro, né? Quando me formei na UFSC em 1994, por aí, esse debate dos especialistas, né, a gente tinha caminhado para a ideia do planejamento participativo, da ação dos especialistas em conjunto, né? Então, a minha geração, que talvez seja boa parte da geração dos que estão aqui, ou pelo menos de uma parte, né, foi a ideia de que a gente ia trabalhar sempre juntos, né? Supervisores, orientadores, né? Administradores. Então, para mim, isso sempre foi muito claro, né? De que essa divisão, ela era uma divisão que garantia uma especificidade, mas não implicava, em hipótese alguma, uma concorrência. Muito pelo contrário, né? Era sempre uma ideia de complementariedade. Então, eu acho que não é muito natural, né, supervisores e orientadores estarem sempre juntos. Eu acho que isso expressa um entendimento, né, que a categoria sempre teve, né? E também já aproveitando, né, dizer que como professora no curso de pedagogia e também na formação, né, em nível de mestrado e doutorado, né, me solidarizo com a forma com que vem sendo tratado, né, a discussão. Eu vou usar aqui o termo gestão, né, que tem suas multifaces, né, mas entendendo como a gestão ela tem sido apropriada, né, de uma forma rebaixada
né, isso traz implicações diretas aí na formação, na atuação dos especialistas, né, dos gestores na educação. Então, o que eu vou tentar aqui trabalhar, né, aqui um pouco, é entender um pouco a lógica dessas reformas, né, e como que essas reformas vêm sendo entendidas nos cursos de pedagogia, né. Eu não vou falar aqui em nome da FAED, da UDESC, né, não estou falando aqui como chefe de departamento, né, que concluiu uma reforma recentemente, né, nosso departamento precisou se adequar a 0219, né, e também, sobretudo, a curricularização da extensão, mas eu vou, claro, não a partir de uma experiência particular, né, embora isso também seja um elemento, mas, sobretudo, me ater a um debate mais amplo, né, sobre o significado dessas reformas, né, e como que a gente pode, a partir disso, caminhar, né, no sentido de garantir uma formação, né, dos docentes, dos profissionais da educação, dos trabalhadores, dos especialistas, dentro daquilo que é o nosso horizonte, né, que é a formação de uma classe trabalhadora emancipada, né? Essa ideia de emancipação nos é muito cara, né? Mas ela também é apropriada, né, muitas vezes de uma forma enviesada. Então, o que eu queria, aproveitando, né, foi isso, bem, a Josi, né, somos parceiras de trabalho, de pesquisa e de muitas outras, né, situações do trabalho. Então, né, nós fizemos aqui um combinado de eu fazer uma fala um pouco mais ampla, tentando situar aí alguns termos e entrar na reforma, né, e deixar então para a Josi trazer os aspectos mais vinculados das especificidades, né, do curso, embora eu também vá tratar isso, né, mas não de uma maneira tão de perto, né, porque a gente acha que justamente não dá para a gente discutir as reformas, né, e o lugar dos especialistas nessa reforma, se a gente tomar como locus de análise a relação dos especialistas na escola. A gente precisa sempre fazer essa recuperação de entender a totalidade, né, o fenômeno educativo, as questões que estão postas hoje para pensar a educação. Então, é nesse sentido que eu resolvi, né, ainda que a mesa tenha tratado, né, colocado um tema, eu não vou fugir desse tema, mas eu tomei a liberdade de trazer um título para a gente pensar rapidamente, né, que seria o Estado, classe dominante e reformas curriculares no curso de pedagogia, e que eu chamei de a pós-modernidade neoliberal, né? Então, para dar conta disso, né, para a gente não se cansar muito aqui, porque o meu tempo, 40 minutos, mais ou menos isso, né? Então, eu quero começar primeiro fazendo algumas sinalizações. A primeira delas, quando a gente fala em reformas curriculares, né, reformas em geral, mas as reformas da educação, reformas nas políticas de saúde, saneamento básico, etc., a primeira ocorrência que nos vem é o Estado. O Estado como demandador, né, aquele que demanda essas reformas. Primeira questão que a gente tem que pensar é o que é o Estado, né? Por que a gente precisa entender o Estado? Para poder entender as reformas ou a relação do Estado com a reforma. Então, eu parto do princípio de que para a gente fazer uma análise crítica da reforma, compreender a sua dinâmica, compreender a sua lógica, a gente precisa situar o Estado, né? A sociedade. Então, nunca é demais lembrar, né, o nosso grande camarada Karl Marx, né,
e também o Engels, quando eles vão se referir nas suas análises lá no século, para entender a realidade do século XVIII e XIX, mas que tem toda a atualidade, né? Uma vez que não superamos a sociedade capitalista, independente das nossas crenças, ideologias, né? O capitalismo ele se faz presente como forma, como produzimos a nossa existência. Portanto, o Estado na sociedade de classe é o Estado do capital. Não é, o Estado não é essa entidade que nos fazem crer, não é, que ele estaria acima do bem e do mal, né? Como uma instância neutra. O Estado é, né, ou nada mais é do que o produto da sociedade em um determinado grau de desenvolvimento, marcado por antagonismos que não podem ser conciliados. Portanto, o Estado, né, não é um poder acima dos homens que representa a vontade comum. Né? O Estado é o Estado da classe. Ele é o Estado do capital. Ao dizer isso, eu não estou dizendo que esse Estado não possa ser discutido, problematizado, enfrentado. Não estou dizendo nada disso, muito pelo contrário. Precisamos disso, mas precisamos entender com qual Estado estamos lidando. Né? Então, na ideologia alemã, né, Marx e Engels, então vamos nos advertir que cada classe nova no poder é obrigada a representar seus interesses particulares como se fosse de interesse comum. Então, o Estado do capital, ele é esta entidade, né, que expressa as ideias da classe dominante. Né? Ele é o Estado que surge justamente para garantir que os interesses da classe, que é a classe dominante economicamente, ela também seja a classe dominante no plano das ideias. Né? Então, o Estado, o Estado de classe, ele é a expressão da sociedade de classes. Daí as suas contradições. Né? Então, o Estado burguês é a declaração da universalidade abstrata do cidadão. Aquela ideia de que todos são iguais perante a lei, né? E que o Estado vai garantir, e que o cidadão, não sei o que lá. Então, esse Estado burguês que se apresenta como uma declaração da universalidade, de fato, mas é uma universalidade abstrata. Por que ela é abstrata? Por que ela é abstrata? Porque ela não pode garantir que essa universalidade se concretize no plano da materialidade objetiva. Porque a materialidade objetiva na sociedade de classe se dá pelo antagonismo de classes entre quem tem os meios de produção e quem precisa vender a sua força de trabalho para existir. Essa é uma relação antagônica, orgânica ao capital. E o Estado expressa isso, mas ele não expressa de maneira neutra. Ele expressa criando, né, a noção de que existe a perspectiva de uma universalidade que jamais se concretizará. E jamais se concretizará não é porque existe corrupção, não é porque... Tudo bem, né? Existe corrupção, mas não é por uma má vontade política, mas ela justamente é pela necessidade do Estado garantir os interesses de classe. Bom, dito isso, né, vou aqui mais pontuar um único pensamento aqui, né, do Lenin, que é um grande teórico, militante, comunista, né, grande líder teórico e prático da Revolução Russa, em 1917, quando ele vai analisar num pequeno livrinho chamado Estado e a Revolução, completamente
sustentado em Marx e Engels, ele vai dizer o seguinte, né, que o Estado é o produto e a manifestação do antagonismo inconciliável de classes. O Estado aparece onde e na medida em que esses antagonismos de classe não podem ser objetivamente conciliados. E, reciprocamente, a existência do Estado prova que as contradições de classe são inconciliáveis, né? Então, o Estado não existe para superar as contradições de classe. O Estado, exatamente, o Estado burguês existe para garantir que estas contradições permaneçam, né? E aí a gente vai discutir a educação partindo dessa compreensão. Quando a gente está falando de contradição, quando a gente está falando de que a escola é um espaço de luta, de contradições, ou seja, é o espaço onde esse Estado burguês se afirma, mas é também um Estado onde a classe trabalhadora pode erigir a sua luta, a gente precisa entender quais são essas contradições que estão em jogo, certo? Bom, avançando um pouco mais, né, eu queria chegar a um outro estudioso, né, que aqui estou me amparando para tentar fazer essa análise, que é o Antônio Gramsci. Também, né, um teórico comunista italiano do século XX, que bebeu da experiência russa, né, que no cárcere produziu boa parte da sua... Foi preso pela polícia fascista, né? E ele vai dizer o seguinte, ele vai avançar e ele vai complexificar o Estado, partindo de Marx e Engels e Lenin, ele vai dizer, mas o Estado não pode ser visto apenas na sua dimensão restrita, ou seja, o Estado político, né? O aparato jurídico, político, militar, legislativo, executivo, judiciário. O Gramsci vai dizer, isso é um Estado restrito apenas. Mas para a gente entender o Estado da classe, o Estado burguês, a gente precisa entendê-lo na sua dimensão integral. O que ele quer dizer com isso? Que o Estado integral, ele se apresenta organicamente articulado entre ou com o Estado restrito, que é o aparato jurídico político, mais a sociedade civil. Né? Isso pode embaralhar um pouco no primeiro momento, não quero fazer confusão aqui, mas a sociedade civil que o Gramsci está dizendo não é aquela sociedade civil hoje que está sendo resgatada no plano pós-moderno, né, de que existe no mercado, o Estado, a sociedade civil. Não é essa concepção de sociedade civil aqui do Gramsci. A sociedade civil do Gramsci é o espaço da luta de classe, é a arena, é o palco onde se estabelecem as contradições. Certo? Então, a sociedade civil, ela se organiza para Gramsci a partir dos seus intelectuais coletivos e os seus aparelhos privados de hegemonia. Então, a sociedade civil, ela não é uma massa amorfa. A sociedade civil, ela é o palco da arena de classe e ela está organizada. Logo, né, quem não tem ainda contato com essa discussão do Gramsci, já vai compreender onde é que estão os aparelhos privados de hegemonia. Vocês já ouviram falar no Todos pela Educação? Não é? Já ouviram falar no Itaú Cultural? Já ouviram falar na Fundação Lemo? Já ouviram falar numa série dessas entidades que numa leitura atual do Gramsci, são os aparelhos privados de hegemonia. E eles estão articulados com quem? Com o Estado. Não é? Eles se constituem, não é mais que uma articulação pontual. É uma relação orgânica entre esses aparelhos privados de hegemonia junto ao Estado restrito, que constitui esse Estado integral.
Isso é novo? Não. Né? Então, para o Gramsci, os partidos políticos são APHs, a gente chama APHs, né? Os partidos políticos, a mídia, os sindicatos, a classe trabalhadora, né? Tem também os seus APHs, né? Os sindicatos, as associações, né? Associações profissionais, que são entidades que se organizam, né? Nós estamos aqui organizados em torno, né, de uma entidade que tem como objetivo, né, fazer um debate para a categoria, para entender a educação, enfim, né, a forma de atuação do especialista nesse processo. Ou seja, o nosso objetivo aqui, não é apresentar, propor, debater e construir, né, uma leitura de educação, se contrapor a determinadas posições, reafirmar outras. Então, o Estado é isso, né? Essa relação orgânica entre o Estado político ou o Estado restrito e a sociedade civil articulada nos seus aparelhos privados de hegemonia, né? Então, os aparelhos privados de hegemonia é isso que eu já falei, né? Eles são organizações que atuam na sociedade civil e assumem essa tarefa histórica de difundir determinadas propostas particulares. No caso, a gente está se referindo aos APHs da classe dominante. Não é? Eles se difundem como propostas particulares, como se fossem de interesse geral, visando, sobretudo, estabelecer a sua hegemonia. Né? Então, a perspectiva do Todos pela Educação, né, é de fazer valer os seus interesses, né? E aí eles representam os interesses corporativos, empresariais, como se eles fossem de interesse geral, né? E pretende estabelecer a sua hegemonia. E eles atuam a partir dos seus intelectuais, coletivos ou individuais, né? Então, não vou entrar muito nesse debate, mas só para mostrar, né, que esses intelectuais coletivos podem ser essas figuras representativas que são não apenas porta-vozes de um determinado aparelho privado de hegemonia, como são também os seus principais divulgadores e propositores. Então, a gente poderia falar Mozart Ramos, Priscila Cruz, Guiomar de Mello, Maria Helena Castro, não é? E tantos outros, né, que estão produzindo, construindo, né, visões que representam. Bom, dito isso, né, quero avançar agora um pouco mais. Bom, essa atuação do Estado de classe, entendendo esse Estado na sua dimensão integral, ele não atua, ele, como eu já disse, ele é a expressão da sociedade de classe, de uma sociedade capitalista. Acontece que o capitalismo, como um modo de produção da existência, não é? Ele se produz a partir de crises, ele se movimenta a partir de crises, certo? E as crises para o capital significa que eles têm lá problemas de acumulação de tempos em tempos. A concorrência intercapitalista é gigante. Eles têm problemas de competição e eles têm uma queda na sua taxa de lucro. Isso é próprio da natureza do capital. Todas as crises do capital vão exigir respostas a essas crises. E quem paga essa crise não é, evidentemente, os proprietários dos meios de produção, mas é a classe trabalhadora, certo? Então, desemprego, aí a gente vai ter uma série de reformas trabalhistas, né, que vão impor à classe trabalhadora uma condição piorada das suas condições de trabalho para atender e salvar o capitalismo da crise. O que a educação tem a ver com isso? O que os especialistas têm a ver com isso? Né? Bom, acontece que essas reformas, elas se dão em dois planos. Elas se dão no plano objetivo
né? Com a perda de direitos, mas elas se dão, sobretudo, no plano do convencimento da necessidade das reformas, no convencimento de que o apassivamento é necessário, com outras linguagens, né, mais sedutoras, aí, empreendedorismo, resiliência e uma série de outras palavrinhas, armadilhas, né, que na verdade, nos impõe uma lógica de transformação e de formação da classe trabalhadora que visa, na verdade, assegurar o trabalhador, né, adaptado, resiliente a essa nova crise, né? Assim como foi no passado outras crises. Então, aqui, só voltando um pouquinho, José, o que a rigor o capital necessita é a produção de uma nova sociabilidade, né, para a formação do trabalho simples, né? E eu digo trabalho simples porque no Brasil, né, um país capitalista de economia dependente, né, a nossa dependência, ela é uma dependência que nos impõe sempre, né, uma condição de subalterno à lógica do capital, é a formação, não é, para gerar trabalhadores que vão contribuir no crescimento econômico, mas do agronegócio, das chamadas commodities, né, que é a economia que está alavancando o Brasil, mas que não precisa de trabalhadores altamente qualificados. Você precisa de trabalhadores suficientemente preparados e modelados, né, para a realização do trabalho simples, que qualquer trabalhador tem. Daí toda a ênfase na reforma do ensino médio, né, que a gente tem acompanhado aí com muita atenção, não é, de como a formação do trabalhador, da juventude trabalhadora no ensino médio passa por atender a essa lógica, não é, da flexibilização, do aligeiramento, etc. Não é? Então, né, eu estava dizendo aqui da crise do capital, impõe uma série de reformas. Eu não vou falar delas, só vou mostrar para a gente lembrar qual é o contexto dessas reformas que a gente tem. Né? A lei da mordaça, escola sem partido, ela não está morta, né? Nós sabemos muito bem, sobretudo aqui no estado de Santa Catarina. Então, ela nasce nesse contexto, né? A gente teve, num passado nada distante, a lei da terceirização, que inclusive respingou nas escolas, né? Então, a lei da terceirização significa que a terceirização antes era permitida só nas atividades meios, agora atividades fins. Qualquer forma está valendo. Isso já tem implicações para o campo da educação. Mas veja que você cria uma sociabilidade. Quem é esse jovem que se forma nessa lógica da terceirização, com salários mais baixos, né, mais expostos a acidentes de trabalho, né, com a cabeça do empreendedorismo, né, com a ideia de que eu vou ser agora um PJ, né, vou ter um MEI. Então veja que a gente tem uma formação requerida pelo capital, que se distancia daquilo que a gente entende como uma perspectiva emancipatória. Né? Então, nós temos a reforma trabalhista, não é? Que todos nós sabemos o quanto perdemos. Então, essa reforma trabalhista, combinada com a reforma, pode pular, né, que mexeu na CLT, né? A juventude nem sabe o que é CLT, né? Consolidação das leis do trabalho, porque já nasce sem CLT, já não compreende, né? Na minha época, ter uma carteira de trabalho era você meio que ter um passaporte para o mundo adulto, né? Uma carteira de trabalho com
regulamentado, etc. Hoje, né, a ideia de que você pode buscar empreender-se, né, de outras formas. Isso naturaliza-se, essa relação, como se ela fosse positiva, como se ela, de fato, nos levasse a um patamar superior no processo da nossa existência na sociedade, né? Sendo que é exatamente ao contrário. E aí nós temos também a famigerada reforma da Previdência, né? Que muitos de nós, né, já pegou e sabe o duro golpe que tem sido, né? Agora estamos aí lidando com a questão dos 14%, né, da alíquota de arrecadação impostas aos trabalhadores aposentados, né, o que é um absurdo, né? Mas veja que isso tudo que né, acontece em Santa Catarina e acontece no Brasil inteiro e também no mundo, parte do mundo. Essa ideia, porque a crise do capital, ela não é particular, né? Ela é a crise do capital, mas ela acentua, ela tem os seus efeitos mais deletérios quanto piores são as condições de trabalho e existência dos diferentes países, como é o caso do Brasil, né? Bom, as reformas curriculares, assim como as reformas trabalhistas, né, terceirização, etc., elas têm que ser lidas nesse contexto. A gente não pode descolar essas reformas que a gente tem visto desde os anos 90, mas que elas têm ganhado, digamos, uma coloração muito mais intensa nas últimas décadas, nas primeiras décadas, melhor dizendo, do século XXI, né? As reformas curriculares, de um modo geral, né, elas vêm para construir esse ideário, né? Qual é o ideário do empresário como empreendedor de sucesso que conseguiu competir no mercado, né? Escola e professor devem aprender com as empresas, né? Então, o problema da educação é técnico, né? Aos especialistas, a nós, né, e técnicos, é necessário, então, operar essas propostas dessas contra-reformas, né? Que características que elas têm, né? Que a gente precisa compreender. Porque é o seguinte, a educação escolar, ela passa a ser a forma social da educação dominante, né? Isso é um fato. Mas, ao mesmo tempo, então, portanto, de um lado você tem uma classe trabalhadora que luta pela democratização do acesso a esse conhecimento, que foi produzido, né, pelo conjunto da humanidade ao longo da sua história. Mas, do outro lado, você tem, então, a burguesia, ou a classe dominante, representada pelos seus aparelhos privados de hegemonia, né, que buscam secundarizar, moldar e esvaziar essa formação, dando a elas um caráter aligerado, supérfluo, resiliente, adaptado. É isso que a gente tem visto, né, nas reformas, né? Então, a BNCC, por exemplo, né, ela tem, né, por princípio, a ênfase nos métodos, nos procedimentos, competências e habilidades voltadas à adaptação do indivíduo, né? Então, é sempre essa ideia de que você pode formatar, né? Aliás, as plataformas estão aí para isso, né? E nós, especialistas, temos que nos familiarizar com essa lógica da plataforma para perseguir resultados, né? Para construir ranking, para padronizar. É isso que se espera do especialista dentro dessa lógica, né? Então, eu sei que já o meu tempo deve estar 15 minutos, é o que eu preciso. Né? Nós temos aqui, e aí eu queria chegar, né, na resolução do Conselho Nacional de Educação, né, de 20 de dezembro de 2019. Né?
que diz respeito, portanto, à formação em nível superior, né, do licenciado em pedagogia. Né? Então, essa resolução, essa famigerada resolução, né, que ocorre em 20 de dezembro de 2019, ela define as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores para a educação básica e institui a Base Nacional Comum para a formação inicial de professores da educação básica. Eu vou só trazer alguns aspectos, né, desse debate aqui para tentar fechar a minha fala com um título provocativo que eu faço, né, entre o neoliberalismo e a pós-modernidade. Né? Porque a gente poderia dizer, né, a pós-modernidade, melhor dizendo, nem todo pós-moderno é um liberal, mas todo liberal, né, vem se aproximando, ou melhor, todo neoliberal vem se aproximando da perspectiva pós-moderna, né, como uma corrente de pensamento mais afeita, compatível a essa lógica, né, da adaptabilidade que se quer na formação da classe trabalhadora hoje. Essa é a tese, né, que eu pretendo aqui apresentar como uma hipótese, né? Não é exatamente uma afirmação, é uma afirmação, mas é claro que é uma afirmação, provocação para o debate. Né? Bom, essa Base Nacional Comum Curricular para a Formação Inicial de Professores, a BNC, que está proposta nessa Resolução 02, ela está articulada com a BNCC, como você sabe, né? Que foi aprovada em 2017, né, e depois para o ensino médio em 2018. Está lá, para quem quiser ver, né, como é que se organiza a BNCC. Inclusive tem lá, né, vocês já devem ter visto o que é que, né, os especialistas precisam saber da BNCC, como deve atuar, como deve organizar o projeto pedagógico da escola, está tudo lá. É só seguir aquele roteiro. Nada, não. É só seguir o roteirinho que está lá dizendo o que é para fazer. Né? Não sei por que a gente perde tanto tempo em discutir, está tudo lá pronto. Né? Essa é a contradição do espaço na escola pública. Né? Porque nós insistimos e é da nossa natureza humana, né, o estranhamento, né, a nossa capacidade de adaptação, né, ela esbarra naquilo que nos é caro, que é a nossa necessidade de transformação. Né? Depois eu chego aí. Vou voltar para a resolução. E o que traz a BNCC? Né? E trouxe o exemplo da BNCC, mas isso vale para, né, como pano de fundo para todas as outras reformas. Né? Os conteúdos devem estar a serviço das competências. Né? A possibilidade de mobilizar. O que é a competência? Né? É a possibilidade de mobilizar e operar o conhecimento em situações que requerem aplicá-lo, né, esse conhecimento, para tomar decisões pertinentes. Né? O conhecimento como uma soma das habilidades necessárias para aplicá-lo, mas a atitude para refletir e utilizar essas habilidades adequadamente. Isto é, trata-se de utilizar o conhecimento para encontrar novas formas de ação que permitam melhorar a adaptação desses indivíduos, tem os errinhos aqui de digitação, né, aos interesses da classe empresarial. Então, é a resiliência, é a resignação, é a adaptação, é o controle, é a flexibilidade com vistas a atender ao mercado. Isso está longe, né, de uma perspectiva crítica que nós, não é, a duras penas, seguimos lutando e resistindo. Né? Bom, a formação docente, nesse caso, não é, ela visa o quê?
caso aqui me refiro, né, aos cursos de pedagogia, nessa lógica. Né? Aprendizagem, nós temos que formar o nosso aluno de graduação, licenciado em pedagogia, né? Ele precisa aprender os conteúdos que são ensinados da educação básica. É isso que está lá como centralidade. Ensinar, né? Esses conteúdos. A ênfase no domínio dos objetos de conhecimento nas diferentes áreas para saber como ensiná-lo. As metodologias, né? O como fazer, a epistemologia da prática. E aqui eu vou me aproximando vamos dizer assim, pedagogias do aprender a aprender. Veja como se encontram. Né? Então, essa lógica neoliberal que a gente critica da educação, da privatização, etc. e tal, ela guarda uma relação íntima e, para mim, cada vez mais escancarada de como essa perspectiva pós-moderna ela tem servido como uma luva à ideologia neoliberal, né? Porque a ênfase no saber, no aprender a aprender, numa aprendizagem sem ensino, ela guarda a relação direta com a perspectiva pós-moderna que eu vou falar ali mais para frente, tá? Então, nessa lógica da formação, né, do estudante, do licenciado em pedagogia, o aluno é o protagonista. Assim a gente deve ensinar para os nossos alunos de graduação, que o aluno é o protagonista do seu percurso formativo, né? O não superado escola-novismo, né? Só que aquela crítica que se fazia no escola-novismo contra a perspectiva tradicional do autoritarismo, que tem que ser combatida, e avançamos, não é? Só que ela é incorporada agora para atender, não é contra o autoritarismo, mas é a favor do autoritarismo do mercado, da lógica da individualidade. Porque na pedagogia do aprender a aprender, importa dizer que cada um tem o seu percurso, a sua particularidade, a sua individualidade, a sua especificidade. Ou seja, isso guarda uma relação direta com a perspectiva neoliberal da individualidade. Porque se eu entendo como o aluno, como um sujeito social, assim como o professor, que seu percurso formativo, ele precisa partir da sua realidade, né? Mas entender que ele precisa avançar para além dela, e que o conhecimento só se dá na medida em que eu supero o meu particularismo, porque para a classe trabalhadora a gente precisa garantir, né, a superação da sua individualidade, né, da sua, das suas condições de vida muito precárias, porque é disso que a gente está falando, né? Então, o que a gente vê é essa ideia de que o aluno, veja, para mim, né, dizer isso, que o aluno é o protagonista do seu próprio percurso, né, significa também dizer que a gente pode abandonar a teoria, né, que cada um chega onde tem que chegar. Isso é a lógica também neoliberal. E que uns vão mais longe, outros não tanto. Depende de cada um e está tudo certo. Não tem verdade, tem verdades. Percebe como eles vão se encontrando aí? Né? Então, a gente tem um discurso muito forte no curso de formação de professores, a ideia da análise da realidade, mas é uma realidade empírica, é aquela que eu toco, que eu vejo, não é a análise concreta, que é muito diferente.
A análise empírica, ela trabalha com a ideia do imediato, do que está visível, né? A ideia do concreto, a análise concreta, significa você enxergar este aluno, né, como um sujeito que vive uma sociedade e se constitui nas suas múltiplas determinações, condição de classe, percebe? Então, se você reduz a realidade empírica, você não avança, você trabalha com essa superficialidade. Então, a escola, dentro dessa visão que está presente aí, que a 02, ela traz com mais forte a competência, o discurso das competências, mas ela não está ausente em outras reformas, né? Só para fazer essa ressalva. E a escola básica, então, ela passa a ser o espaço por excelência dessa formação voltada à prática, dessa análise empírica, em detrimento de uma formação teórico-prática. E aí, neste caso, a gente entende por que o especialista não tem espaço aqui. Não é? Por que a gente não tem espaço? Por que a discussão de gestão, ela é, desculpe o trocadilho, né? Mas a discussão de gestão, ela é indigesta. Não é? Porque ela recoloca para o especialista, né, precisar discutir, questionar o ranqueamento, a avaliação, a relação com a escola. Então, o especialista, né, o gestor, né, não o gestor da lógica do gerencialismo empresarial, né, mas o gestor tentando recuperar a ideia, não do especialista que entendia, né, a escola como um espaço de construção coletiva e tal, ele ou ele vai se adequar a isso, ou ele não tem esse espaço, né? Ou não vai ter. Então, aí começam a aparecer aquelas palavrinhas armadilhas, que está lá também na BNCC, direitos de aprendizagens ou habilidades, né? Talvez a Jô fale disso, não sei, também, mas quero dizer o seguinte, é tão bonito falar em direito de aprendizagens, né? Mas direito de aprendizagem sem ensino. Não tem, não se fala em ensino, se fala em direito de aprendizagem, né? Assim como não se fala mais em professor, fala-se em facilitador, porque a escola, né, ela tem que ser um ambiente de aprendizagem, não é um ambiente de ensino. Então, percebe que essa lógica, ela cai como uma luva, né, para validar essas reformas. E aí, então, né, trouxe uma questão aqui para a gente pensar, né? Então a gente falou da crise do capital, a necessidade do capitalismo de tempos em tempos resolver a sua crise significa avançar sobre uma série de direitos da classe trabalhadora a partir das reformas, contra-reformas, mas também a formatação de um novo trabalhador, de um trabalhador de novo tipo, uma nova formação para essa adaptabilidade de uma sociedade que não tem direitos, uma sociedade que é fluida, uma sociedade que, não é, as pessoas têm que lidar com as suas individualidades, que não tem verdade, não é? Ou seja, quanto mais o capital, na sua contradição, ele acirra as desigualdades sociais, quanto maior é a necessidade de criar ideologias, né, no sentido de visão de mundo, que negue essas contradições. Aquilo que o autor húngaro, né, o Lukács, chama de uma decadência ideológica burguesa. A decadência ideológica, que é o que a gente está vivendo aqui, que assim,
né? Terra Redonda, né? A vacina do Jacaré, são todos os exemplos mais recentes de como que, seja nessas falas mais absurdas, surreais, quanto naquelas mais complicadas, né? Como a gente está vendo agora, o conflito, né? Israel e Hamas, na verdade, né? Na minha leitura, né? Trata-se da necessidade, né? De uma supremacia judaica contra um povo palestino oprimido há décadas, né? Mas você tem explicações as mais absurdas. Elas passam a fazer parte, né? Para usar a expressão da moda, que eu não gosto, mas faz parte da narrativa. E tá tudo certo. Ora, porque uma vez que a gente decretou que não existe mais verdade, que é isso que o pós-moderno coloca, não é? Que aquela metanarrativa, a ideia que orientou a modernidade, né? Em que existiam as classes sociais, em que a gente precisava pela ciência buscar a regularidade dos fatos, transformar, etc. Não, que isso não faz mais sentido, né? Ou seja, que aquilo tudo desagou num totalitarismo, num autoritarismo. Agora a gente quer uma sociedade livre de verdades. Ninguém tem verdade. Se ninguém tem verdade, tudo é verdade, certo? Até mesmo certas, né, posições degradantes para a vida humana têm sido afirmadas como direito a expor minhas posições, né? Então o pós-modernismo ele vem sendo, né, costurado para reafirmar essa perspectiva neoliberal que se apropria da crítica pós-moderna e vem, veja, só por uma questão também de situar aqui os tempos. Na minha leitura, essa perspectiva pós-moderna, ela já vem nas reformas, não é de agora, tá? Ela já está colocada há muito tempo, ela vem se colocando, inclusive, né, com outros argumentos, que não são os argumentos pró-mercado. Não quero fazer tábula rasa. Como eu disse, nem todo pós-moderno é neoliberal, mas todo neoliberal tem se apropriado desse discurso pós-moderno para reafirmar, né, a sua perspectiva neoliberal, né? Então, a perspectiva pós-moderna, ela já vem graçando nas reformas, né? Alimentando essa ideia de que nós, né, podemos trabalhar esse aluno, né, trabalhando as suas individualidades, ou seja, uma escola que acolhe. Mas veja, essa escola que acolhe, que tem que acolher, né, ela precisa ser muito mais do que acolhedora. Ela precisa ser desafiadora. Ela precisa, né, construir a necessidade da superação da lógica como está. Isso desde a educação infantil. Não é por acaso que a gente já está vendo aí nos currículos, né, da educação infantil algumas pérolas, empreendedorismo, análise dos sonhos e tantas coisas, né, que está lá. Né? Só que nós não podemos falar de classe. Né? Nós somos dinossauro, classe social não, mas empreendedorismo é legal. Né? Discutir desigualdade social não, mas uma inclusão onde perde a noção de classe e só se estabelece as diferenças, aí isso é legal. Né? A quem interessa negar as contradições do capital. Né? Então, bom, gente, eu paro por aqui. Desculpe se fugir do tema, mas eu precisava falar disso. Né? Se tivesse tempo maior, a gente conversaria mais, mas eu vou jogar aqui a bomba para minha colega Josi, que tem certeza que vai
né, garantir aquilo que eu não garanti, tá bom? Muito obrigada. É muito bom ouvi-la e eu acho que é importante, né? Nós temos essa carência desse debate, né? E é importante realmente para nós. Depois eu acho que a gente vai abrir depois do café as perguntas, né? Então daí a gente vai ter esse espaço de diálogo. Então vamos lá, José. Dá para ouvir? Posso eu ficar em pé? Porque você ficou meio alinhado de ficar sentado? Tá. Bom, boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar especialmente as minhas colegas e parceiras aqui que estão na mesa. Quero dizer que esse convite para estar aqui, ela na verdade foi direcionado ao colegiado do curso de pedagogia, a atual coordenação do curso de pedagogia, que levou o convite ao colegiado. E lá no colegiado acabaram pedindo para que eu representasse aqui o colegiado do curso de pedagogia da UFSC pelos estudos que eu venho desenvolvendo sobre o curso de pedagogia. Então eu estou aqui representando, né, a coordenação e o colegiado e agradeço em nome deles, tá? Eu não acho que, quero deixar claro aqui que eu não acho de jeito nenhum que a Marileia fugiu do tema, porque não tem como a gente pensar e vir aqui falar com vocês sobre formação dos especialistas sem contextualizar o que está fazendo, o que está levando a essa ausência ou esses rumos das políticas educacionais que afeta de cheio o curso de pedagogia e a formação dos especialistas. Então, toda a minha fala aqui, que vai ser um pouco mais direcionada à formação de professores ao curso de pedagogia, não pode ser entendida sem levar em conta todos esses elementos que a Marileia contextualizou. Até porque o começo da minha fala, justamente, ele parte dessa continuação desse processo que a Marileia também destacou de forma tão didática na exposição dela. A Marileia, na sua exposição, ela destacou várias vezes que nós estamos diante de uma política educacional que vem esvaziando a formação da classe trabalhadora. Esvaziando a formação da classe trabalhadora lá da educação básica, mas esvaziando também a formação da classe trabalhadora que está dentro dos cursos de formação de professores. Por sinal, se a formação lá da ponta deve ser esvaziada, para que investir na formação dos professores que eles não precisam fazer muito? Para que investir na formação de especialistas, sendo que nas escolas, a escola não precisa estar bem estruturada. A escola não precisa ter condição pedagógica, estrutura pedagógica, não precisa ter estrutura física. Ela não precisa disso, porque a formação é cada vez mais aligerada, cada vez mais precarizada. Então não precisa. Até porque se tiver, como a Marileia também destacou aqui no final da fala dela, vocês podem se tornar um problema para essas reformas. Tá? Então não há necessidade disso. Ao longo da minha fala eu vou tentar trazer alguns elementos disso. E a Marileia também chamou a atenção de um processo que a gente está vivenciando nas políticas para a educação básica, que é a aprendizagem sem ensino. E na minha exposição para falar da formação dos pedagogos, também tem aprendizagem sem ensino, até pelo lugar da forma como a formação está acontecendo. Então, tudo que eu disser aqui tem que ser localizado no contexto que a Marileia trouxe. Tá? Não dá para a gente perder de horizonte nisso. Bom, o tema da mesa é a supervisão escolar nos cursos de pedagogia ou sobre o espaço da formação do currículo. No fundo, né, Marileia, a gente poderia chegar aqui e dizer, gente, não tem mais a formação dos especialistas no curso de pedagogia da UFSC, isso eu posso dizer para vocês, não é novidade. A gente pode dizer aqui, eu vou sinalizar de que forma que essas discussões elas aparecem no curso. Mas vocês já sabem isso, né? E talvez até estratégico, né? Acho que a SESC nos chamou aqui para pressionar, tipo, vocês não vão pautar isso, né? Acho que você tem que também criar outras estratégias de fazer chegar essa demanda para o curso, né? Mas na prática vocês vão ver. Não vão ver não, vocês já sabem. Não tem mais as habilitações de curso de pedagogia, vocês sabem disso desde 2006. Mas para entender por que não tem e como está se dando essa formação hoje, já repeti, precisamos ver dentro de todo esse contexto macro que a Marileia trouxe e olhar então de que forma que está acontecendo essa formação. E é por isso que eu escolhi hoje conversar com vocês um pouco a partir de alguns dados do Censo do Ensino Superior e da formação de professores, aí para chegar no curso de pedagogia, tá? Porque eu acho que isso ajuda. Bem recentemente, aí, nas últimas semanas, o INEP, né, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira, divulgaram na mídia o Censo do Ensino Superior, e demonstrando muita preocupação com os resultados. Quem quiser abrir a apresentação do INEP, vocês podem pegar aí pelo QR Code, mas também é muito fácil jogar no Google Censo do Ensino Superior 2023, que vocês vão ter acesso à apresentação. Eu vou trazer aqui alguns dados, então,
do censo do ensino superior para chegar na formação de professores. Mas antes eu vou trazer as discussões do ensino superior na sua totalidade. Bom, vocês estão na educação básica, vocês sabem que tem na escola alguém que preenche o censo da educação básica. No ensino superior também tem o censo que acontece anualmente. Ele é sempre respondido com base ao ano anterior. Ele é respondido principalmente na primeira parte do ano, aí, no primeiro semestre, até início do segundo semestre, e depois, no finalzinho do semestre, o governo lança os dados referentes ao ensino superior do ano passado. Então agora, semana passada, retrasada, o governo estava divulgando o resultado do ensino superior de 2022. Na minha apresentação eu vou trazer dados tanto do ensino superior de 2022 quanto de 2021, que foi divulgado no final aí do ano passado, tá? Bom, então qual que era a situação do ensino superior no Brasil no ano passado, para a gente entender um pouco onde chega a formação de professores? Segundo dados do censo, então do ano passado divulgados pelo INEP e MEC, no ano passado nós tínhamos 2.595 instituições de ensino superior. Essas instituições, quando você vai olhar a categoria administrativa dessas instituições, a gente vai ver que apenas 312 delas eram instituições públicas. Mais de 2.200 eram instituições privadas. Mais de 1.000 dessas 2.000 eram instituições privadas de ensino superior com fins lucrativos. A gente não pode perder do horizonte isso. A gente pode ver ali também, pegando aquele dado do lado, na categoria administrativa, a gente consegue ver o tipo de instituição das instituições públicas. A gente vai ver que as faculdades, estão lá embaixo no cantinho, faculdades e universidades têm uma quantidade próxima de instituições, sendo que as faculdades um pouquinho maior, né, das universidades, e aí a gente tem que lembrar que a gente defende aqui com unhas e dentes que a formação de professores deveria ser uma exclusividade de formação no ensino presencial e preferencialmente nas universidades, porque são as universidades que têm ensino, pesquisa e extensão, com densa formação dos professores, com possibilidade de ampliação e diversificação da formação. Só que não é neste lugar em que a formação de professores acontece. Tanto é que a gente vê a quantidade de instituições privadas com fins lucrativos. Quando a gente pega as privadas que estavam ofertando ensino superior no ano passado e olha o tipo de instituições, nós vamos ver considerar uma quantidade absurda de faculdades. E faculdade não precisa fazer extensão, não precisa fazer pesquisa, é ensino. Tá? Muito bem. Essas 2.595 instituições no ano passado ofertaram mais de 22 milhões de vagas no ensino superior no país. Tá? 75% dessas vagas, que a gente já viu que era predominantemente em instituições privadas, pelo menos 75% eram vagas na EAD, Educação à Distância. E aqui nós estamos falando de todos os cursos de graduação, não exclusivamente das licenciaturas. Pelo menos 96% das vagas eram ofertadas por instituições privadas, tá? Repito, somando todos os cursos de graduação que tínhamos no país. Aí o MEC, semana passada, disse que estava muito preocupado porque o censo demonstrou um aumento gritante de cursos sendo ofertados na modalidade EAD. Como se, nossa, isso aconteceu agora, né, da noite para o dia. Tá? Sim, é verdade que de 2018 para 2022, se vocês olharem esse gráfico, e esse gráfico é uma dos slides do MEC, a gente vai ver um crescimento absurdo, chegando aí a um aumento de mais de 180% de cursos na modalidade EAD. Tá? Então, sim, eles têm que ficar preocupados. Óbvio que eles têm que ficar preocupados, inclusive assumindo o compromisso de dizer que a partir de agora vão começar a cuidar e vão começar a controlar mais o credenciamento das instituições privadas e de ensino à distância no país. Mas eu quero aqui destacar para vocês que essa preocupação, que sim, tem um aumento considerável, ela não se deu da noite para o dia. Observem numa linha contínua que o ensino EAD no país, ele vem crescendo gradativamente, desde o FHC, o ensino EAD vai surgindo e vai se fortalecendo, nos primeiros mandatos do governo Lula também, do governo da Dilma também, e chegando ao ponto de, depois vocês vão ver que vai chegar a fazer uma virada em 2008, em termos das vagas, né? Do ensino presencial para EAD, vocês vão ver. Aqui diz respeito apenas aos números de cursos da EAD, né? E claro que de 2018 para cá, essas linhas vão crescendo de forma absurda. Isso se deve a quê? Né?
uma forma de entender a formação, mas também, pegando um gancho aqui da Marileia, quando a Marileia diz que o capital ele vai entrando em crises, e ele precisa criar estratégias cada vez maiores de maximizar o seu lucro, de abrir novas frentes de mercado, e a educação se tornou um enorme nicho de mercado. A educação básica e o ensino superior, né? Esse é um dos elementos. Mas não está em questão aqui só o nicho de mercado, quanto isso pode significar em lucro. Porque eu não vou poder entrar aqui, acho que depois a Marileia, aqui no debate a gente pode até explorar um pouco mais, a gente está em uma situação de financiarização do ensino superior e financiarização da formação de professores. O que isso quer dizer? Que tem instituições de ensino superior que compram outras pequenas faculdades, não por interesse de formar professores, mas de colocar isso na bolsa de valores e ficar lucrando em cima da formação de professores. E o governo, insistentemente, em vários governos, foi sendo conivente com isso, a ponto de, em governos ainda maiores, assim, em termos de conservadorismo, em termos de vínculo com o setor privado, de fazer esse crescimento aí absurdo, tá? Bom, aqui a gente consegue ver, lá é em termos de cursos, aqui a gente consegue olhar no ensino superior a questão de vagas que eram ofertadas, agora olhando as duas modalidades, modalidade presencial e modalidade EAD. Até 2017, na verdade, a gente tinha no Brasil mais vagas ofertadas no ensino presencial. Em 2018, isso vira. Nós passamos a ter mais vagas ofertadas na modalidade EAD no Brasil, comparativamente ao ensino presencial. E aí, em 2019, vejam só como a linha das vagas EADs vão subindo de forma muito grande, né? O INEP chamou a atenção da preocupação deles que nos últimos anos as vagas na EAD, nos últimos 4 anos, têm tido aí um aumento de 139%. E os cursos presenciais, as vagas nos cursos presenciais, uma queda de 11%. Isso vai bater em cheio na formação de professores e vocês sentem isso no tipo de professor que está chegando na escola. Eu tenho certeza que vocês sabem do que a gente está tratando aqui, né? Bom, quando a gente olha aqui na rede pública, e aí é interessante observar, antes até as apresentações estavam juntando dados da rede pública e da rede privada. Agora, pegando apenas a rede pública, vejam só o compromisso da rede pública de ensino superior nas vagas presenciais. Tá? Você vai ver um movimento que, quando a gente pega só as vagas ofertadas na rede pública, então, sejam elas universidades, faculdades, os institutos federais, né? E sejam essas instituições estaduais, municipais ou federais, nós vamos ver que há um predomínio significativo de vagas no ensino superior presencial. E a EAD lá embaixo, uma quantidade pequenininha, que é aquele azul mais escuro. Tá? E aí a gente vê o contrário. Ao contrário da rede privada, a EAD nas instituições públicas tem uma queda caiu em torno de quase 5%. E as presenciais têm aí um aumento, né, um pouquinho maior. Temos que lembrar que nos últimos anos, as universidades públicas também foram atacadas, dizendo que tinha corrupção nos cursos EADs, e cursos que tinham lá suas discussões, tinham lá sua densidade de formação, essas instituições vêm sendo atacadas. A UFSC foi uma, tanto é que gerou o suicídio do nosso reitor. Né? O quanto também todo esse movimento de sensacionalismo, de ataque às instituições públicas, não contribui para o processo de cada vez mais sucatear, manchar, né, todo o trabalho que as instituições públicas fazem para liberar para o setor privado. Né? Então, acho que a gente tem que olhar um pouco para isso. Bom, vamos chegar aqui, já na parte da formação de professores, mas aí um outro dado, que, primeiro assim, né, são 3 conceitos importantes. Quando a gente fala em vagas, são todas as vagas que a instituição diz que está apto para entrar estudante, tá? Aquelas são aquelas 22 milhões lá de vagas. Então, um conceito são vagas ofertadas. Outra coisa são de matrículas. E as matrículas nas instituições envolvem todos os estudantes que estão matriculados em um curso. Aqui nós vamos trabalhar com 2 conceitos importantes que diz respeito tanto ao ingresso, depois a gente vai ver a questão do ingresso, a gente vai ver na sequência, né, e das matrículas. Aqui a gente consegue ver em termos dos ingressantes, aqueles que começam o curso. De todas as formas, nós vamos ver que a EAD se destaca.
em termos dos ingressantes, né? Olha a linha vermelha ali, como ela vai subindo em termos de a quantidade de matrículas no ensino superior que ingressaram, né? E em azulzinho aí o ensino presencial, né? Apesar de ter sido ofertada mais de 22 milhões de vagas, apenas não, porque não é pouco, né? Em torno aí de quase 5 milhões ingressaram no ensino superior em 2022. Quando a gente vai olhar em que tipos de cursos que eles ingressaram, nessa pizza ali de baixo, a gente vê em amarelinho 17% em cursos de licenciatura. E eu quero pegar essa fatia a partir de agora para explorar para vocês, porque nós estamos tratando de formação de professores e de especialistas, isso se dá dentro de cursos de licenciatura, né? O restante eram cursos ou de bacharelado ou de tecnólogo, né? E aí aquele gráfico em barra lá mostra a questão de novo, né? Quando esses estudantes vão para as instituições públicas, há um predomínio das matrículas no ensino presencial. Quando eles vão para a instituição privada, um predomínio quase que total no ensino à distância. Tá? Muito bem. Aqui, então, nós vamos pegar então, a questão dos cursos de licenciatura. Né? Tá, e quem forma os licenciados, os professores, as professoras no Brasil? E quando eu pergunto quem forma, para provocar vocês para pensar, nós temos que pensar tanto no lugar em que esse egresso, esse licenciado está se formando, mas também os grupos que estão disputando esta formação e também o projeto formativo que está contido nesta formação. Não basta dizer quem forma, é EAD. Não, é EAD com que tipo de formação, tá? Quero aqui fazer uma parte, acho que vocês entendem do que eu estou dizendo, mas acho que é importante também aqui deixar claro, que quando a gente critica a questão da formação à distância, nós não estamos querendo dizer que toda formação à distância é ruim e que nenhuma delas presta. Não é isso. Mas em termos de predomínio da formação de professores EAD, não é de uma formação densa e sólida. E não é para lugares onde não chega o ensino presencial. Tanto é que nós temos aqui na Grande Florianópolis várias instituições públicas e muitas outras instituições privadas ofertando curso de formação de professores em EAD. Nós estamos falando daquilo que é tendência, que predomina no país, que é sim de uma formação aligerada, massificada via EAD em instituições privadas com fins lucrativos, que então têm interesses. As outras dizem que não têm fins lucrativos, né, Maria? A gente vai inclusive falar sobre isso na nossa pesquisa. Mas enfim, isso está colocado. Então a gente não pode perder isso de vista, né? Mas antes de eu pegar aquela fatiazinha ali em amarelo das licenciaturas, e eu fiz essa provocação, quem forma os professores, considero importante aqui retomar alguns dados dos professores da educação básica. Né? A Rose, no começo da fala dela aqui da mesa, mencionou a LDB, que diz lá no seu artigo 62 que todos os professores da educação básica deveriam ter a licenciatura plena. Vai dizer no artigo 64 que a formação dos especialistas poderia se dar em curso de pedagogia ou pós-graduação, e isso virou uma brecha, porque é que parte dessa situação se deve também a isso, né? A colocar para todos os licenciados e não como uma exclusividade do licenciado em pedagogia. Tá? Muito bem, então a LDB prevê isso. Então a formação de professores, ela se torna um nicho de mercado, e eu vou repetir o que eu disse antes, puxando da fala da Marileia, que para além de ser um nicho de mercado, há uma preocupação com o sentido da formação desses trabalhadores que formarão a classe trabalhadora também. Tá? E aí, quando a gente olha agora, não mais o censo do ensino superior, mas o censo da educação básica, olhando para quantos professores que nós tínhamos em 2021, com um dado publicado no ano passado pelo INEP, nós concluímos, a partir desses dados do censo da educação básica, que em 2021 o Brasil tinha, atuando na educação básica, em torno de 2.200.000 professores. Tá? 2.190.943 professores que atuavam na educação básica. Boa parte deles atuando ali no ensino fundamental. Coloquei em vermelhinho ali para destacar uma quantidade considerável de professores atuando no ensino fundamental, do primeiro ao nono ano. Depois tem aí uma quantidade, né, quase 600.000 na educação infantil, depois 516.000 no ensino médio, e aí por fim, ali juntando a EJA, educação especial, aí, em torno de 216.000. Quando nós pegamos aquele total de 2.190.000 professores que atuavam na educação básica e olhamos para a formação que eles tinham, nós concluímos a partir do censo
que 83% dos professores do Brasil naquele ano tinham licenciatura. Aí vocês vão dizer, nossa, que bom, 83%, que número considerável. Gente, a LDB é de 96 e ela tem um prazo de 10 anos para todo mundo ter licenciatura. Nós já passamos de 96 há bastante tempo e nós ainda temos professores atuando na educação básica sem ter a formação mínima exigida. Né? O restante dos 83%, eu detalhei ali embaixo, quase 4.635 professores atuando na educação básica com formação apenas no ensino fundamental. Aí vocês vão dizer, não, mas esses que tinham só ensino fundamental, eles estavam lá na educação infantil. O censo não mostra isso. Nós tínhamos também professores dando aula no ensino fundamental, inclusive alguns em alguns lugares contribuindo na formação lá no ensino médio. Né? É claro que em escolas específicas situações, mas tínhamos também 272 mil só com formação em nível médio. Aí vocês vão dizer, esse nível médio então é o curso normal? Nos dados do censo mostra que nem todo mundo ali do que tinha sua formação em nível médio, nem todos tinham o antigo curso do magistério, que hoje o nome é curso normal de nível médio. Né? Sem contar mais de 93 mil professores que atuavam na educação básica, que tinham ensino superior, mas não licenciatura. São a realidade de muitas escolas, principalmente da rede estadual, de professores que têm bacharelado nas áreas mais diversas, algumas até mais próximas da área pedagógica, mas muitos fugindo, inclusive, né, outros cursos que só têm bacharelado mesmo, como, por exemplo, engenheiro, administrador e etc., dando aula. Né? Então, a gente tem professores sem formação. Né? Isso vai chegar para vocês, para os supervisores, tendo que trabalhar, inclusive, a formação desses docentes. Né? Dos pedagogos também, óbvio, né? Fazer uma formação aí continuada. Mas, para além disso, isso demonstra aquela questão do nicho de mercado em torno da formação de professores. Né? Eu agora volto para o ensino superior para a gente olhar as matrículas agora e os números, né, das licenciaturas. Então, a partir de agora, só me referindo aos cursos de licenciatura. De novo, no dado do INEP, que saiu aí algumas semanas atrás, o INEP mostra que nas licenciaturas, de novo aquilo que já vem dizendo, aquilo que era tendência geral para todos os cursos de graduação, na licenciatura isso ainda é mais gritante. Em termos dos ingressos, agora dos ingressantes, que está em vermelho, que entraram nos cursos de licenciatura, 81% dos ingressantes das licenciaturas no ano passado estavam em curso à distância. E olhando as matrículas, então chamando todos os matriculados de todas as fases que estavam em licenciatura, 64% estavam na EAD. De todos os lados, gente, volta para aquele movimento que eu já indiquei. Se estão em instituições públicas, há uma tendência de permanência no ensino presencial. Se estão em instituições privadas, uma quantidade ali, por exemplo, lá na primeira, lá de cima, pegar o último lá de baixo, ingresso. Olha, o ano passado, quem ingressou em licenciatura nas instituições privadas? 93% dos matriculados nos cursos de licenciatura estavam no ensino EAD. Né? Bom, em que cursos eles estavam? Olha aí o curso que predomina com matrículas, o curso de pedagogia. O curso de pedagogia, lembrando que então se dá em EAD, em instituição privada, predominantemente, chegou a concentrar 49,2% das matrículas no ano passado. Foi o primeiro, né, disparado. Na verdade, tem outros dados lá na apresentação do INEP que mostra a pedagogia despontando em vários lugares, né? Mas com um dado ruim, porque do tipo que a formação é feita, né? Bom, então a pedagogia aí com quase 50% das matrículas, e o restante, né, o segundo curso com maior concentração de matrícula é a educação física, com quase 7%, mas veja, de 49% para 7%. E os últimos cursos com menos de 2% tem desde inglês, artes visuais, física, filosofia, música, ciências sociais, que por sinal são cursos e são áreas de conhecimento que têm tido falta de professores no chão da escola. Tá? São áreas carentes de professores formados. E aí, por que disso? Né? A gente tem toda uma reforma do ensino médio que a Marlene comentou, de uma crise aí das políticas que vai contribuir para esse desinteresse, né? Para esse questionamento, por que eu vou fazer formação de professores. Né?
Bom, e aí, entrando então específico ao curso de pedagogia, esse não é um dado desse ano, né, que foi publicado semana passada, mas é um dado publicado pelo INEP no ano passado, referente às matrículas no curso de pedagogia em 2021. Quero chamar a atenção de vocês aqui, que eu tenho quase certeza que no outro momento que eu estive aqui no evento da SESC, eu também trouxe um dado parecido com esse. Só que naquele momento, as matrículas no curso de pedagogia estavam na casa dos 500 mil matrículas, e ainda tínhamos uma quantidade considerável, ali estava 50% do presencial, era mais presencial do que EAD, e estava numa disputa de 50% entre os cursos públicos e os cursos privados. Aqui já tem uma inversão total. No ano passado, as matrículas no curso de pedagogia, em 2021, as matrículas no curso de pedagogia estavam quase na casa dos 800 mil matrículas, e 84% delas na privada, 76% na EAD. Se a gente for pegar esse total de quase 800 mil matrículas no curso de pedagogia e ver a quantidade de que são EADs lá na privada, a gente chega a um cálculo, né, uma porcentagem, que em torno de 71% das matrículas no curso de pedagogia em 2021 se dava na EAD em instituições privadas. E é no curso de pedagogia que vem sofrendo um processo de disputa em torno de que formação fazer. Tá? E desde 2006, sem aquela formação com as habilitações. Tá? Bom, aqui um dado de uma pesquisa que eu e Marileia estamos fazendo parte. Nós entramos num grupo de pesquisa interinstitucional com pesquisadores dos 3 estados do sul do Brasil. É uma pesquisa que inicialmente foi puxada pela UFPEL, professoras lá da UFPEL e da Unipampa, e aí nos convidaram para entrar, para a gente mapear e estudar todos os cursos de pedagogia dos 3 estados do sul. E claro que são muitos cursos, a gente não vai dar conta de analisar todos, e as privadas não costumam deixar a gente ter acesso aos PPCs, né? A gente já assumiu um compromisso de, pelo menos, analisar todos os cursos de pedagogia das instituições públicas. E possivelmente aí no ano que vem, a gente pode até, se vocês quiserem, a gente pode voltar para dizer, bom, a supervisão, a orientação aparece nesses cursos? Hoje a gente ainda não tem essa resposta por completo, porque a pesquisa está começando. Né? Mas nesse levantamento que a gente fez, né, Marileia, a gente mapeou os dados a partir do relatório do EMEC. EMEC é uma plataforma que, quando uma instituição é credenciada pelo MEC, ela tem que ter ali os dados mínimos da instituição. E por ali a gente conseguiu tirar relatórios só sobre os cursos de pedagogia, e aí eu trago esse dado comparativo. Né? Quantos cursos de pedagogia nós temos no sul do estado? Né? Juntando aqui, no sul do estado, não, no sul do país, juntando aqui os 3 estados. Vejam que Paraná tem uma quantidade muito maior de cursos de pedagogia, totalizando 252 cursos, Rio Grande do Sul em segundo lugar com 170 cursos e Santa Catarina em terceiro com 147 cursos de pedagogia. Esse dado nós tiramos agora, mês passado, no relatório do EMEC. Quando a gente pega esse total dos cursos e vai olhar em que modalidade esses cursos são ofertados, vejam que Paraná ainda tem, né, e a gente brincava isso aqui no grupo, analisando, que eles teriam que resistir para não deixar isso virar. Mas o Paraná ainda tem cursos de pedagogia com uma quantidade maior do que EAD. Isso já não acontece mais com Santa Catarina e com o Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, por exemplo, 66% dos cursos de pedagogia do Brasil, 66% do curso no estado, são na modalidade EAD. Tá? No Rio Grande do Sul também essa virada já foi ainda maior, né? Há uma diferença lá no Rio Grande do Sul de 65 cursos de pedagogia presencial contra 105 à distância. Né? Paraná ainda está na vantagem, né? Vamos torcer para que eles consigam segurar isso. Né? Se continuar a tendência do que está no país, isso não vai continuar, mas talvez, né, aí com o governo dizendo que vai segurar, pode ser que a gente consiga reverter isso. Quando a gente pega de novo aquele total de curso da primeira linha e vai olhar pelo tipo de instituição que oferta, se esses cursos estão mais em instituições públicas ou instituições privadas, está aí o resultado, e nos 3 estados, o predomínio de curso de pedagogia nas instituições privadas. Né? Vejam que em Santa Catarina, 87,8% dos cursos de pedagogia estão em instituições privadas. Né?
E aí a gente estava até comentando hoje no comecinho aqui da conversa, que a gente vai precisar olhar e acompanhar, porque tende a piorar isso aqui em Santa Catarina com a política do governo do Estado de não assumir o compromisso com as instituições públicas que tem no Estado, e sim de fortalecer o seu vínculo com as instituições privadas. Ele está dizendo, mas são as instituições comunitárias, que são sem fins lucrativos. Na verdade, essas instituições estão interessadas em pegar uma fatia do dinheiro público. Isso vai impactar nas instituições públicas, tá? Sem sombra de dúvida, porque há por exemplo, a UFSC vem sofrendo um processo de sucateamento muito grande, de cortes cada vez maiores, com corte de bolsas. Sem as bolsas a gente não consegue garantir condições de permanência. A tendência dos nossos estudantes é irem para os seus municípios ou fazer, mesmo morando aqui, que não consegue pagar transporte, alimentação, fazer a distância, tá? Porque a forma como eles colocam em termos de publicação, de chamada venha fazer, você pode estudar em qualquer hora. A vantagem é que você pode fazer de madrugada, né? Como se isso fosse qualidade, né? Muito bem. E aí então, né? Bom, e a questão do conteúdo da formação, porque eu disse que uma questão é onde ela se dá, outra questão é o conteúdo. A Marileia já destacou. Hoje, a atual política que vem tentando dar um tom na formação de professores do Brasil é a Resolução 2 de 2019, que define novas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores e define a BNC da formação. Não sei se já ouviram falar disso, mas no fundo é trazer para a formação de professores a aplicação da BNCC, que está na educação básica. Esta resolução, na verdade, todas as associações, eu acredito onde eu seja, que a Rosa pode me ajudar a corrigir, né, vocês estão mais vinculados aí a uma federação, mas eu acredito que todas aí as associações profissionais se colocaram contrárias à Resolução 2 de 2019, porque ela piora drasticamente essa formação, né? Depois vocês podem até comentar um pouquinho mais. Claro que talvez, para alguns que leram a Resolução 2 de 2019, tenham ficado um pouco mexidos com ela, porque ela prevê a possibilidade de um licenciado ficar um pouco mais na formação no final e fazer uma parte da gestão. Mas isso é um engodo, porque da forma como está colocada, é uma lógica de gestão extremamente mercadológica, não atende a uma perspectiva de formação densa, muito menos dos especialistas, e sem contar que vira um técnico para aplicar a BNCC. No fundo, isso é ênfase, né? Então, a gente não pode cair no risco de defender essa Resolução 2 de 2019. O que a gente tem? A gente teve um movimento nacional, várias associações assinando, né, manifesto contrário à Resolução 2 de 2019. Ficamos muito na esperança de que com o governo atual, o governo Lula, logo fosse sendo revogada e voltasse a Resolução 2 de 2015. E o governo já criou o GT, mas está se enrolando, né? Tudo tende a ser reforma da reforma, né? Vai tirar um pouquinho de algumas coisas da Resolução 2 de 2019, mas como a Marileia também destacou, aí os aparelhos privados de hegemonia e todos da educação estão querendo dar o tom, né, do que vai ser a formação de professores, e eles tendem a ganhar, né, pela correlação de forças que estão colocadas, né? Agora, a resolução anterior de 2015, gente, que definia diretrizes curriculares para todas as licenciaturas, impactava um pouco também no curso de pedagogia, mas nem tanto, porque ela já era meio que uma cópia das diretrizes da pedagogia de 2006. Esta resolução, assim como a de 2006, ela é um projeto principalmente da UFOP, né? Atendendo também interesses aí privados, a pedagogia da competência, como a Marileia bem colocou, mas aí tinha um tom de reduzir, né, o curso de pedagogia a uma base docente. Isso estava ali colocado. Quem menos foi atendido nas duas resoluções, tanto a de 2006 e 2015, foram os especialistas, né? Vamos reconhecer isso, né? Bom, mas hoje, então, está nessa disputa. A Resolução 2 de 2019 vai vigorar? De alguma forma, essas instituições privadas estão adaptando e são elas que estão formando predominantemente o pedagogo. Tá? O pedagogo não, porque, para mim, esse profissional formado na pedagogia não é um pedagogo, ele é um licenciado em pedagogia. Tá? Mas nós temos outras políticas que também agravam ainda mais a formação de professores no Brasil, especialmente a pedagogia. Cito, por exemplo, a questão da curricularização da extensão, que determina que parte da carga horária, sem poder aumentar, ou seja, vai pegar uma parte da carga horária existente e vai direcionar para fazer extensão. Temos também, nas instituições públicas, uma portaria normativa que autoriza
que as instituições públicas da rede federal transformem, né, uma parte da carga horária do presencial em EAD, ou seja, forçar a EAD inclusive no presencial. Isso para nós também é um problema muito fortalecido com a pandemia, né? Enfim, em termos dos projetos que estão em disputas, eu quero aqui mencionar que nós temos um projeto do governo com os aparelhos privados de hegemonia extremamente alinhados ao capital, né, como a Marilé também explicou agora há pouco para a gente. Nós temos também um grupo que está disputando, que é a Anfop, que muitas vezes é que mais tem cadeira para poder negociar, mas tem também aqui algo que a Rose mencionou no comecinho, não sei se vocês prestaram atenção, ou isso chamou a atenção de vocês, que é um movimento que vem tentando se fortalecer para resistir com relação ao curso de pedagogia, que é a REPED, que é a Rede de Pesquisadores, Rede Nacional de Pesquisadores em Pedagogia. Essa rede, em alguns momentos, ela se junta com a Anfop para criticar a Resolução 2 de 2019, assina juntos os documentos, mas é uma rede que vem defendendo, né, o curso de pedagogia. Ela vem tentando defender que o curso de pedagogia no Brasil foi desconfigurado, que nós não temos mais a formação dos pedagogos, que os pedagogos viraram exclusivamente professores, e eles entendem que, se o pedagogo quiser, ele pode ser professor, mas que não poderia se reduzir o curso de pedagogia à formação de professores. Eles defendem aí os outros campos de atuação do pedagogo, que envolvem inclusive a questão dos especialistas, mas também a atuação de pedagogos em outros espaços que não da educação básica. Então esse grupo ele vem tentando se fortalecer, inclusive tentando disputar a formação do projeto de formação dos cursos de pedagogia, mas também vem colocando uma pauta, que é o que tem gerado polêmicas, né? Mas que eu penso que a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado, que eles vêm defendendo a regulamentação da profissão de pedagogos. Eles acham que com isso seria uma forma de segurar o movimento que tem no Brasil de que todo mundo pode atuar no lugar do pedagogo sem ter formação específica, né? Então eles defendem também que a pedagogia seria ciência da educação e que teria que ter uma formação, uma garantia de que alguns lugares só pudessem ser ocupados por pedagogos. Uma das coisas, por exemplo, que chama a atenção é que o MEC fez um concurso, está fazendo, na verdade, um concurso grande, acho que até está no edital aberto, se não me engano, mais de 100 vagas, uma quantidade grande de vagas para especialistas em educação, chama de técnico em educação, e não exige licenciatura. E nem coloca a especificidade de ser pedagogo. Então, qualquer bacharel pode fazer o concurso e, se passar, vai ser técnico em educação, não tendo discussão nenhuma. Eu acho isso grave. Ainda que eu me preocupe um pouco com esse debate da questão da regulamentação, especialmente pelo risco da questão de criar conselhos regionais, né, e o que isso implica, mas eu acho que em algumas questões é um grupo que ainda vem defendendo a pedagogia com mais ênfase, né? Acho que a gente poderia depois olhar um pouco para isso. Bom, agora já chegando no meu tempo, né, já está acabando, né? Eu queria agora comentar sobre o curso de pedagogia da UFSC, né? Eu comecei dizendo, nós não formamos mais os especialistas, né? Eu fui uma da última leva, né? O nosso currículo do curso de pedagogia é de 2009, foi feito um ajuste curricular em 2020, que foi implementado em 2021. O nosso currículo ele atende às diretrizes de 2006 e de 2015, portanto, a base docente, o licenciado formado para educação infantil e anos iniciais. Os nossos 2 estágios são só nesses 2 campos. A UDESC até tem mais campo de estágio do que o projeto da UFSC. O nosso curso dura 9 semestres, tem lá os 3 eixos formativos, né? Infância, organização dos processos educativos e pesquisa, e não tem mais as habilitações. Bom, onde entra, de alguma forma, um debate da gestão escolar, mas especialmente no viés da questão da gestão democrática e da coordenação pedagógica. Especialmente numa disciplina obrigatória, na 8ª fase, que se chama Organização dos Processos Coletivos do Trabalho Escolar, uma disciplina que tem sido ofertada pela professora Cida, em que ali ela discute a questão das possibilidades de atuação do pedagogo, focando, trazendo, inclusive, levando orientadores, supervisores para dialogar com as estudantes. Temos também uma disciplina que a gente criou agora, nesse ajuste curricular, que está sendo ofertada pela primeira vez esse semestre, inclusive eu estou atuando nela, que a gente chamou essa disciplina de coordenação pedagógica em escolas públicas. E esse trabalho é para discutir a questão da especificidade da orientação e da supervisão.
tanto na perspectiva de mostrar para os estudantes que eles podem vir ocupar esse lugar fazendo outra formação complementar, porque os editais estão exigindo, no geral, isso, mas também mostrando para outros licenciados como lidar com essa equipe pedagógica que é tão importante na escola, né, para mostrar a potência da equipe pedagógica na escola. E, por fim, na disciplina de introdução à pedagogia, em que a gente discute o que é pedagogia, o que é o curso de pedagogia e tal. Bom, em síntese, fechando agora de vez mesmo. É complicado a gente dizer isso, mas é a real, vocês sabem disso, né? Não tem mais a formação dos especialistas nos cursos de pedagogia desde 2006, porque as habilitações foram proibidas, né? Entraram em extinção. Na minha tese, eu até identifiquei pontualmente em alguns cursos de pedagogia no Brasil uma tentativa, via os NADs, de ter uma formação para coordenação pedagógica, mas isso é muito pontual em duas ou três universidades federais que eu analisei. No geral, não é isso que acontece, né? Não dá para pensar a questão da formação dos especialistas, reforçando a minha fala inicial, sem levar em conta onde o licenciado está sendo formado, por quem está sendo formado, qual é o projeto dessa formação. E não é o que predomina das instituições públicas, né? Penso que a gente precisa cada vez mais fortalecer a importância da formação da pedagogia se dar em instituições públicas, no ensino presencial, pelas características e pelo compromisso da formação. Porque se não tiver uma densa formação, vocês terão colegas no chão da escola que virarão técnicos da aplicação de instrumentos. E nós já tivemos na nossa história da orientação e da supervisão um papel que inclusive serviu para detonar a nossa existência. Então a gente precisa ocupar um outro lugar, que é o papel da orientação e da supervisão, que foi reconstituído desde a década de 80, repensando o papel de um trabalho coletivo muito mais integrado, né? Então acho que isso está colocado. Eu agradeço a atenção e peço desculpa pelo tempo.